Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje vamos meditar mais um pouquinho na palavra de Deus, pois Deus, Ele tem uma palavra para o meu e o seu coração. Vamos ali em Mateus capítulo 4, versículos 17 ao 19, onde está escrito: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Prestou atenção a esta leitura? Prestou atenção a esta leitura? Então, vimos nessa leitura que Jesus, ele já estava pregando o evangelho do reino de Deus. E ele pregava duro, ele pregava sério. Ele pregava falando desta forma: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Vimos muitos pregando palavras doces, meigas, leves, mas é preciso pregar o evangelho como ele é. Quando é preciso levar uma palavra de amor, levamos a palavra de amor. Mas quando é preciso levar aquela palavra séria, sim, também levamos a palavra séria. E hoje o Senhor Jesus, ele está falando desta forma: arrependei-vos e crede no evangelho. É chegado o reino de Deus. Então creia no evangelho. Entrega a tua vida nas mãos de Deus. E ele pregando, ele andando junto ao mar, de repente ele viu dois irmãos. Ele viu Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Aí o Senhor Jesus chama eles para o seguir e o servir. E ele disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Lá na Bíblia, na linguagem de hoje, na tradução da linguagem de hoje, vimos Jesus dizendo: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Jesus chamou Simão, chamado Pedro, e André. E logo eles passaram a seguir a Jesus. E como estou falando aqui nesse texto de Pedro, vou prosseguir falando um pouco mais sobre Jesus, o nosso Salvador, e Pedro. Pedro foi o discípulo que pediu para encontrar Jesus andando sobre as águas. Mateus 14, 28. E Pedro andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mateus 14 e 29. Olha, hoje Jesus está lembrando a você que já o segue: eu te chamei para me seguir e passar por cima das dificuldades, vencê-las. Aleluia! E para isso é preciso tão somente crer e confiar em Jesus.
quando Pedro pediu para ir ao encontro de Jesus por cima das águas, logo Pedro confiou em Jesus e assim o fez. Confia no Senhor a quem você está orando, o Deus Todo-Poderoso, e passa por cima das tribulações, das dificuldades. Sim, com a graça de Deus, vença os problemas em nome de Jesus. Também vimos que Pedro foi aquele que juntamente com Tiago e João estiveram com Jesus no episódio da transfiguração. Mateus 17, 1-8. Eles presenciaram um momento glorioso ali, ao lado do Senhor Jesus. Jesus, ele te chamou para viver também momentos gloriosos em sua presença, andando com ele e glorificando ao Pai. O apóstolo Pedro também foi o discípulo que precipitadamente tentou repreender o Senhor Jesus diante do anúncio de sua morte iminente no Calvário. Mateus 16 e 22. Mas vem aqui o meu conselho: não faça como Pedro fez neste momento, de procurar repreender o Senhor Jesus. Ei, ele sabe o que ele está dizendo, porque ele conhece todas as coisas, ele é Deus. Então fica quieto, aprende com ele, ouve o Senhor Jesus e aprenda com ele. Afinal, ele disse: aprender de mim, não é mesmo? Então vamos aprender do Senhor Jesus e não o repreender como fez Pedro. Pois bem, meus irmãos, quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem eles achavam que Jesus era, o apóstolo Pedro foi o primeiro a responder, confessando que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16 e 16. O próprio Senhor Jesus atribuiu a resposta de Pedro como uma revelação de Deus que foi dada a ele. Olha que maravilha! Quando Jesus perguntou aos discípulos o que os discípulos achavam, ou quem os discípulos achavam que ele era. E aí Pedro, ele respondeu que Jesus, ele é o Filho de Deus, é o Cristo, o Filho de Deus. E quando ele deu essa resposta ela veio do céu, ela veio de Deus, e Jesus o reconheceu e logo falou. Nessa mesma ocasião, Jesus pronunciou a famosa frase: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16 e 18. Jesus chamou Pedro, e agora Jesus, ele fala para Pedro que sobre Pedro estava edificando a sua igreja. Olha que coisa maravilhosa! E logo Jesus também, aleluia, passou a dizer que ele edificando a sua igreja sobre Pedro, as portas do inferno não
prevaleceriam contra a sua igreja. Que coisa maravilhosa! Jesus te chamou, meu irmão, e Jesus te chamou, minha irmã, para servir a Ele, o seguir e fazer parte dessa igreja maravilhosa, trabalhando para Jesus e pregando o seu evangelho. Glória a Deus. Depois da descida do Espírito Santo, após se cumprir o dia de Pentecostes, Pedro seguiu pregando o evangelho e dizendo: olha, presta atenção aqui. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Agora, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele não estava se embaraçando com nada, não estava se estressando com nada, ele não estava olhando para aqui ou ali. Ele, cheio do Espírito Santo, ele estava focado no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele estava focado no seu chamado para pregar o evangelho. Aleluia! E ali ele começou a falar ao povo e dizer: arrependei-vos, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados, arrependei-vos dos seus pecados, entreguem suas vidas ao Senhor Jesus, seja batizado e receba, aleluia, o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. E Pedro continuou pregando. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, Pedro dizendo: salvai-vos desta geração perversa. A pregação de Pedro foi dura, mas cheia do Espírito Santo de Deus, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos 2, 40 a 42. Pedro, cheio do Espírito Santo, agora prega sim o evangelho do Senhor Jesus, prega as boas novas e com palavras bem duras: arrependei-vos, salvai-vos dessa geração perversa. Ei, meu irmão e minha irmã, o que você está fazendo? De braços cruzados, descruza os braços e vai pregar o evangelho a toda criatura, como o Senhor Jesus já mandou. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vai pregar o evangelho, meu irmão. Vai pregar o evangelho, minha irmã, porque tu foste chamado, tu foste chamada para pregar o evangelho do Senhor Jesus. E prega exatamente como ele é.
e fala, sim, fala, arrependei-vos dos teus pecados. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo e deixa-o guiar os teus caminhos. E vamos com Jesus caminhar para o céu. A pregação, ela às vezes é dura mesmo, é séria. O Senhor Jesus, pregando o evangelho do reino, ele disse lá em Marcos 1:15, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos, homens e mulheres que estão vivendo no pecado. Creiam no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Entreguem suas vidas nas mãos do Rei Jesus e venha desfrutar da salvação. É um pouco difícil, porque todos os dias você vai ter que negar a sua própria vontade, mas abraçar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Abraça a vontade de Deus e segue ao Senhor com alegria, o servindo e pregando o evangelho, porque Deus te chamou para pregar o evangelho. Jesus te chamou para pregar o evangelho. O Espírito Santo de Deus, ele me trouxe aqui para te dizer que ele te chamou para pregar o evangelho. O Espírito Santo de Deus, ele te trouxe, meu irmão, e te trouxe, minha irmã, a presença do Pai, o Todo-Poderoso, para pregar o evangelho. Então não se cale, não pare, não fique de braços cruzados. Pregue o evangelho a toda criatura. Em Mateus, capítulo 3, versículos 1 e 2, nós vimos que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista, ele estava ali pregando o evangelho, aleluia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Está na hora, ainda é tempo de nos arrependermos e nos entregarmos ao Senhor Jesus. É hora, ainda é tempo de você, meu irmão, de você, minha irmã, se arrepender. De você, meu amigo e minha amiga, se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E passar agora a servi-lo com alegria. Foi para isto que o Senhor Jesus Cristo te chamou. O Senhor Jesus, sim, o Senhor Jesus, ele disse em Lucas 5:32, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Quando Jesus veio chamar, ele não chamou pessoas justas, santas e perfeitas, porque esses já estão na presença de Deus, não precisa, não é? Mas ele veio chamar homens pecadores, mulheres pecadoras, para que se arrependam, se rendam a ele e venham fazer a vontade de Deus. Então, o que estamos fazendo, meus irmãos e irmãs? Fomos chamados para servir a Deus.
ao Senhor Jesus, a pregar o Evangelho. Será que estamos pregando? Se não, vamos pregar. Não faça como Jonas, que fugiu do seu chamado. Lá em Jonas 1:3 está escrito: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Não queira fugir do chamado que o Senhor fez a você, porque você vai pagar um alto preço. Se eu fugir do chamado que o Senhor me fez, vou pagar um alto preço, não posso fugir. Você também não pode fugir do chamado, mas venha servir a Deus. Ele te chamou com alegria. Venha servi-lo com alegria. Não fuja. Abrace este chamado de Deus. E sabe por que Ele te chamou? Para você pregar o Evangelho. Glória a Deus. Para você pregar o Evangelho a toda criatura. Sabe por quê? Porque todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça, e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então devemos pregar o Evangelho para que eles se arrependam, como um dia nós também fizemos, e se entreguem a Jesus. E pela graça, por sua maravilhosa graça, Deus nos aceita sem exigir nada, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Então vamos pregar o Evangelho e trazer as vidas para Deus por meio de Jesus. Glória a Deus. E por fim, eu ainda digo aqui, concluindo, o Salmo 37, versículo 5. Ei, você que parou nesse vídeo e tem acompanhado até aqui, entrega o teu caminho, entrega a tua vida nas mãos do Senhor Jesus. Confia nele e siga-o. Aleluia! Sirva ao Senhor Jesus. O mais, deixa que Ele vai resolver, Ele está no controle. Amém? Que Deus em tudo abençoe a sua vida, hoje e sempre. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus.